Bom dia! Está começando o PN7 em Pauta, o seu jornal ao vivo, com informação, análise e debate, direto sobre temas que impactam o seu dia. O assunto de hoje, ele é polêmico, ele divide opiniões. Programas sociais ajudam quem precisa ou está desestimulando o trabalho no Brasil? Até que ponto o apoio do Estado é necessário e quando ele passa a gerar dependência? Para esse debate, recebemos hoje o advogado Dr. Samuel Gonçalves, especialista em direito civil, família e sucessões e vice-presidente da Comissão da Advocacia Jovem da OAB de Jataí. E para começar, vamos com o nosso Giro Panorama. Começa agora mais um Giro do Agro do Portal Panorama, com os principais destaques do agronegócio em Goiás e no Brasil. Vamos aos principais destaques. O governo federal liberou 330 milhões de reais para conter o aumento do gás de cozinha no Brasil. A medida assinada pelo presidente Lula cria um subsídio para a importação do produto, tentando evitar que a alta do petróleo no mercado internacional seja repassada de forma mais intensa ao consumidor. O recurso será destinado às empresas importadoras para equilibrar o preço do gás vindo do exterior com o valor praticado no mercado interno. Como o Brasil ainda importa parte do gás consumido no país, a decisão busca reduzir impactos na inflação e proteger o orçamento das famílias. E a pesquisa também traz um avanço importante em sustentabilidade no campo. Um estudo da Embrapa em Goiás mostrou que o sistema agroflorestal foi capaz de dobrar o carbono armazenado no solo do cerrado em 6 anos, ao mesmo tempo em que manteve boa produção de feijão. O experimento integrou árvores nativas, adubação verde e cultivo agrícola na mesma área, elevando a matéria orgânica e melhorando a fertilidade do solo. Além de produzir alimento, o modelo se apresenta como alternativa eficiente para recuperar áreas e reduzir os impactos das mudanças climáticas na agropecuária. E a sustentabilidade também avança dentro da pecuária brasileira. Pesquisa inédita da Embrapa comprovou que o uso do pó de rocha na recuperação e adubação de pastagens do cerrado pode reduzir em até 4 vezes a emissão de gases de efeito estufa em comparação aos fertilizantes tradicionais. O estudo apontou ainda melhora na qualidade do solo e menor dependência de insumos importados, reforçando que a pecuária de baixo carbono começa a ganhar alternativas mais viáveis e sustentáveis no país. E assim encerramos mais um Giro do Agro do Portal Panorama. Se quiser conferir todos os detalhes, acesse pn7.com.br. Até a próxima! Estamos de volta com o nosso Giro Panorama e vamos dar início com o Dr. Samuel Gonçalves. Doutor, é um prazer poder recebê-lo nos nossos estudos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais nada, uma satisfação muito grande estar aqui, dando essa entrevista, conversando sobre esse assunto tão polêmico. Doutor, trouxemos o senhor porque como um advogado que representa o patrão, como um advogado que busca para o funcionário, para o cidadão direitos, nada melhor que um advogado poder falar do que envolve a lei, do que envolve a justiça, do que envolve programas sociais, de quem vê ambos os lados. E hoje nós estamos com uma situação que o governo hoje beneficia quem precisa, mas de um ponto que está se tornando uma dependência, de um ponto que ele é até acusado de estar transformando em situações eleitoreiras. Como que é direto ao ponto, como que é a visão do senhor hoje em relação a esse excesso de benefícios sociais? Olha, hoje, por estarmos principalmente em um ano eleitoral, infelizmente, o governo da situação, que é o atual governo que está, eles utilizam, é visto isso como uma forma de utilização utilizar do orçamento público para benefícios sociais em busca de aumentar a popularidade do atual governo e, com isso, consequentemente, ganhar mais votos nas eleições. Mas não só por isso que essa questão de benefícios sociais é importante, todos nós sabemos que é. O mais necessitado precisa de um auxílio, de um apoio, e o governo está para isso. O problema é que, quando esse auxílio, esse apoio que deveria ser provisório para a pessoa dali em diante seguir com os próprios passos, se torna uma eterna muleta. A pessoa não consegue sair daquele benefício, por assim dizer, e fica dependente. Ou coloca no panorama entre dois lados. É melhor trabalhar
e ganhar com seu esforço ou apenas o benefício sem qualquer tipo de esforço. Então, existem esses dois lados da moeda que tem sempre que ser verificado, mas o nosso assunto aqui não é uma questão de criticar quem recebe os benefícios, mas sim fazer uma análise geral do Brasil como um todo, se esses benefícios estão prejudicando não só a economia, mas também com a geração de novos empregos, também a questão social da pessoa, daquela família que sempre está e continua naquela questão de necessidade. Então, são pontos bem específicos que têm que ser sempre observados. E, infelizmente, o principal ponto é nós voltamos à questão eleitoral. Esses benefícios acabam que sendo utilizados de forma vulgar, mas não sendo dessa forma, como quase fosse uma compra de votos. Inclusive, se buscar a série histórica de todo o Brasil, em ano eleitoral é o ano em que o governo mais gasta dinheiro com benefícios. E esses benefícios não são apenas o Bolsa Família, não, é sim o Bolsa Família, é o pé de meia, que é para os alunos que estão estudando, é também o Vale Gás. Então, são vários outros benefícios que engloba essa carteira geral que o Brasil todo ano tem que estar fazendo frente. E pesa no PIB, que é o produto interno bruto, todos nós fazemos pagamento dos nossos humildes impostos, né? Isso trouxe um ponto importante, e eu até gostaria de falar diretamente aos nossos seguidores, que o motivo da nossa entrevista aqui hoje não é criminalizar o benefício social, ele é de extrema importância. O nosso ponto aqui hoje não é criticar ou colocar um rótulo sobre quem recebe, muito pelo contrário, demonstrar que a economia do Brasil não consegue manter um benefício de forma eterna, que ele precisa ser um programa passageiro que beneficie a população até que ela possa se inserir no mercado de trabalho. Então, é mostrar o caráter necessário para que ele seja de forma transicional, ou seja, seja passageiro, para que ele não afete a economia e deixar claro que a forma com que está acontecendo que não está sendo algo saudável para o nosso país. Mas os benefícios sociais são de extrema importância e devem continuar, sim, sendo uma política pública do Brasil. E nesse segmento, doutor, nesse mesmo sentido, hoje nós temos. Vou perguntar isso porque o senhor trabalha com contratos, com negócios. Hoje nós temos no estado de Goiás, se uma mãe solo com 2 filhos adolescentes acumular Bolsa Família, o programa Pé de Meia, o auxílio estadual Mãe de Goiás, o aluguel social e o Bolsa de Estudos, ela consegue ter uma renda hoje de R$ 2.090. O senhor acredita que com esse acúmulo de benefícios há um estímulo para voltar ao mercado de trabalho? Não. Infelizmente, a resposta é não. E o estímulo é ter mais filhos para conseguir mais benefícios. Porque muito desses benefícios que o senhor acabou de falar aqui, você observa que em cada filho é aumentado esse valor. Então, acaba que estimula ter mais filhos para ter mais benefícios, infelizmente. Porque, pensa bem, o salário mínimo hoje, R$ 1.616, 1.620. O que acontece? O salário mínimo está sendo menos do que o benefício total que essa família está recebendo. Então, pensa, por um lado, a pessoa vai ter que trabalhar, vai sair de sua casa, vai ter uma atividade em si, supostamente desgastante, algum vejam desse lado. Porém, pode ganhar até mais ficando em casa. Infelizmente, o que escolhe? Ficar em casa. Mas o problema, igual você falou anteriormente, não é o benefício, porque muitas vezes essa família realmente precisa. Acontece que o programa social, esses benefícios, não têm uma regra muito clara de transição para demonstrar que aquela situação que a família está vivendo é transitória e que ela tem que comprovar que está buscando melhorar aquela situação. Não. Esses benefícios levam a uma interpretação que quer gerar uma dependência da população sobre aquele benefício, ou seja, uma dependência daquela família sobre um auxílio do governo. Isso que é o complicado, isso que é o mais difícil. O governo, em vez de levantar a pessoa para caminhar com as próprias pernas, manter a pessoa refém desse benefício. Justamente população mais carente e humilde. Doutor, nós temos hoje, seguindo essa linha de raciocínio, nós temos hoje prefeituras, que a prefeitura é a ponta da lança na hora de cadastrar essa pessoa que vai receber. E nós temos prefeituras hoje com trabalhos, com projetos, até com leis aprovadas, principalmente no Rio Grande do Sul, teve algumas que ficaram famosas, por obrigar que quem esteja inserido, por exemplo, no Bolsa Família, aceite propostas formais de trabalho,
Nós temos, por exemplo, em Jataí, a pessoa que recebe benefício social, em especial Bolsa Família, tem que participar de atividades, tem que participar de palestras. Como que o senhor vê uma porta de saída para isso? É realmente essas prefeituras, já que o governo federal não demonstra de forma clara, é realmente essas prefeituras obrigar a pessoa a ter uma atividade em detrimento de receber, ou se houver alguma outra forma mais orgânica de falar assim, não, como que nós vamos colocar na cabeça da população que isso aqui é temporário? Olha, antes de mais nada, o Bolsa Família é um programa federal. Então, é a União como um todo que tem que legislar e demonstrar como é que vai ser feito aquele programa, quanto os requisitos para o recebimento, como também a transição que tem que ser feita para a pessoa voltar para aquela família, aquele pai de família, aquela mãe de família, se insira no mercado de trabalho. Para responder essa pergunta, a gente tem que olhar onde dá certo, ou os locais onde que aparentemente está melhor, certo? Por exemplo, no Reino Unido tem um programa social lá, parecido com o Bolsa Família, só que é diferente. O beneficiário tem que comprovar que ou está estudando e se capacitando, certo? Ou está buscando um emprego de forma efetiva. Aqui no Brasil temos uma transição, especificamente falando do Bolsa Família. E se a pessoa conseguir um emprego, ela recebe 50% do benefício durante um certo período. Só que não existe uma obrigatoriedade da pessoa buscar esse serviço ou, pelo menos, comprovar que está buscando esse serviço. Bem como também não existe uma obrigação de demonstrar capacitação. Está buscando estudar, está buscando se capacitar, que está buscando um aprimoramento, mas não só de si, mas sim da unidade familiar como um todo. O Brasil tem um sistema de ensino muito estado, tem o SESC, tem o SENAI, tem Senac, o SENAC como um todo, que oferece cursos gratuitos de capacitação, de profissionalização. Então, o que falta é um incentivo. Eu falo incentivo, mas uma forma mais vigorosa do Estado agir para buscar aquela família com maior capacitação ou se já está capacitado, uma busca efetiva pelo trabalho, porque apenas com o trabalho liberta, apenas o trabalho proporciona melhores condições, por mais que, igual falou que uma mãe de família hoje aqui no estado de Goiás estaria recebendo em torno de R$ 2.000, o salário mínimo 1.600, é melhor o benefício, mas com o trabalho não há limites para que essa família possa receber, mudar de vida, então tudo começa pela capacitação. O programa, por exemplo, Pé de Meia, incentiva os alunos a continuarem na escola. Só que, ao mesmo tempo, ele prevê apenas presença. Mas presença sem resultado não gera o que o programa busca como um todo. Então, essa transferência de renda que os programas, os benefícios sociais basicamente trabalham, que é uma questão de transferência de renda para os mais necessitados, tem que ser um impulso para cima. Então, começando com os mais jovens, tem o programa Pé de Meia, mas olha, você vai receber o programa Pé de Meia como se fosse uma bolsa de estudo, não simplesmente pagar para o aluno continuar na escola. Deveria ser, ou poderia ser, né, porque nós estamos falando no estádio e se, um programa que busca auxiliar o aluno, para que ele busque também boas notas. Então, o aluno vai para a escola, senta a bunda na cadeira e está lá assistindo a aula. Isso quer dizer que ele está tendo um bom resultado? Não. Ele tem que buscar realmente aprender. Por exemplo, o programa Pé de Meia é para alunos até 24 anos de idade. Se ele reprovar, se ele apenas continuar indo, ele vai continuar recebendo o benefício? Então, nos 3 anos ali do ensino médio, dá em torno de... Cada ano que o aluno continua na escola, ele recebe R$ 1.000 de bonificação. Tem um estudo que fala que pode ser recebido até R$ 9.600. Então, o incentivo é o aluno continuar na escola ou o aluno formar, se capacitar e sair para o mercado de trabalho. Essa aqui que é a questão. o senhor está trazendo para nós, então, no caso, não é que é ruim receber esse benefício, mas ele poderia ser escalonado a partir de pilares. Presença, resultados e outras situações que beneficiam o aluno em forma de transformar esse valor em um pagamento pelo esforço. Exatamente isso. Essa que é uma questão muito grande no Brasil, que aparentemente o governo ele não premia o esforço. Não. Ele premia a pessoa necessitada. Que ficar parado você está recebendo, enquanto deveria ser o contrário.
Os países que estão desenvolvidos eles premiam o esforço, com pagamento de horas de trabalho, com incentivos ao estudo efetivo, ao estudo com resultado e capacitar a pessoa para caminhar com as próprias pernas e não depender do Estado. Porque depender do Estado é justamente o que acabamos de dizer aqui. É uma eterna muleta. Você beneficia aquela pessoa, aquela família, mas não capacita ela para caminhar sozinha. E você coloca no panorama que é melhor ela ficar parada em casa do que trabalhando. Porque em casa está recebendo do mesmo jeito, pode ser até menos, mas está recebendo, e no trabalho teria um esforço em si, enquanto o esforço deveria ser mais premiado, deveria ser o que nós deveríamos alcançar. Eu trouxe um ponto de vista importante, e pelo fato de eu atuar como advogado, tanto para o patrão Uhum, quanto para o empresário hoje, como para a pessoa uhum, física, em busca de direito, eu acho interessante o senhor estar no meio dessa situação, está vendo ambos os lados, não toma, toma um partido que eu advogo para o empreendedor. E o senhor falou muito essa questão do incentivar. Hoje nós temos um governo, principalmente o governo federal, que justifica que se o salário fosse melhor pago, fosse um salário melhor, as pessoas teriam mais interesse em estar no mercado de trabalho. Nós temos, ao mesmo tempo, o mercado falando, não, mas como é que eu vou pagar melhor alguém que não é qualificado? E nós temos, no meio disso, eu vou colocar Jataí, porque nós recebemos o responsável pela Casa do Empreendedor. O uhum, responsável pela Casa do Empreendedor de Jataí falou, gente, eu tenho cursos, uhum, e hoje o meu maior sofrimento é colocar uma turma inteira para poder aprender, para poder se sim, qualificar. E hoje se gasta demais no Brasil em propaganda, mas aparentemente de uma forma proposital, não se informa para a população que ele pode se capacitar, não se uhum, informa, assim como o senhor trouxe na sua outra resposta, que no momento que você está trabalhando não vai cortar o seu benefício, há um uhum. escalonamento, e se você perder o emprego, ele pode voltar a ser pago. Então, o senhor acredita que hoje é cômodo para o governo ter essa pessoa dependendo do benefício social? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. É uma questão de, muitas vezes, doutrina política que é tomada principalmente pelo atual governo, que todos que é nítido e notório, e eles se manifestam dessa forma que é um governo de esquerda, ou seja, é um governo pró-socialismo. Não entrar no mérito se é certo ou errado, não. Mas o que gera resultado e o que melhora o país é o resultado que a pessoa gera para si mesma. Então, se o trabalho gera resultados melhores, é isso que tem que ser buscado, porque o trabalho com a capacitação é o que deve elevar todos nós. Agora, se ficar em casa vai gerar resultados parecidos, ou muitas vezes, igual falamos aqui, até um pouco maior do que o trabalho, infelizmente a pessoa vai continuar em casa dependendo. E pessoas dependentes do governo, infelizmente, sem buscar uma capacitação, sem buscar estudo, como eu falei anteriormente, continua refém. E sem o estudo, não tem o conhecimento para exercer uma democracia em sua plenitude, sabendo em quem votar, sabendo ter melhores projetos. E, infelizmente, o governo atual acaba se beneficiando com isso. Mas não só por isso, mas voltando à questão do emprego e do incentivo ao mercado. Tem um empresário na cidade aqui que ele estava conversando com ele esses dias falando que tem vaga de estágio administrativo em sua empresa, tem vaga de trabalhador de serviços gerais, serviço dele, na empresa dele, e ele não consegue gente para trabalhar. Tem, isso aqui é notório na cidade, tem empresas na cidade que foram fechadas, fechou a empresa por não ter trabalhadores, não ter gente para trabalhar. Tudo bem. Aí a gente voltando lá, podemos buscar o, o histórico da taxa de desemprego no Brasil. Hoje está na menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos, está em 5,8%, 6%. Tudo bem, mas qual é a quantidade de pessoas que estão no trabalho e qual são as quantidades de pessoas que estão desocupadas que podem trabalhar? Infelizmente, algum desses números a gente tem que sempre ter um pé atrás, porque dependendo da pesquisa e do resultado que está mostrando ali, coloca essas pessoas, muitas vezes, que estão recebendo algum benefício como trabalho, ou como elas estão ocupadas, ou como estão estudando, o que não é real. Eu vou Não é até real. interromper o doutor.
que essa é uma crítica que eu tenho, apesar de sempre deixar claro, aqui nós não temos lado político, mas uma vez que aquele lado político está gerindo o país, obviamente ele vai trazer as bandeiras que é o lado dele, e a gente não tem como desviar dessa discussão. Mas aqui nós não apoiamos A, B. Quando você recebe um benefício social na atual conta hoje, ou quando você fala para a pesquisa que você não está procurando emprego, você não é considerado um desempregado. Aí é fácil a gente ter uma taxa de desemprego, uma das menores do planeta. Sim, isso é o que mais acontece, né? Hoje tem também uma população tida como uma população jovem, se eu estiver enganado, até os 30 anos, que é considerada, que essa população jovem, inclusive, é uma população tida como força de trabalho ociosa, porque faixa etária é muito importante, dos 18 aos 65 anos, fazer uma faixa etária ali mais ou menos, são pessoas que estão capacitadas, que são ali, que têm a força de trabalho a ser efetivamente utilizada como um todo. Entretanto, na população até os 30 anos, tem uma taxa chamada neném. É uma população que nem trabalha e que nem estuda. Então, onde que entra essas pessoas na pesquisa? Se elas entram na taxa de que, ou respondem que não estão procurando emprego naquele momento, não vai entrar na pesquisa, infelizmente. Então, como é que fica essa questão? Esses benefícios está incentivando essa população a continuar neném? Por assim dizer, né? Esse termo, esse jargão é o comumente utilizado, não é uma invenção nossa aqui. Então é muito difícil o mercado de trabalho como um todo. Tem uma empregabilidade boa, se procurar aqui na cidade, qualquer empresário está contratando nesse momento. Claro, estamos no estado de Goiás, um estado muito pujante economicamente, graças a Deus. Entretanto, se você buscar também, em qualquer roda de conversa, tem pessoas ali que não estão trabalhando. E um outro ponto importante, o empresário, às vezes, corre o risco por buscar mão de obra e, às vezes, não encontrar, de ficar refém de um certo tipo de funcionário. É aquele funcionário que está recebendo benefício, mas que, para trabalhar, condiciona. Olha, eu posso trabalhar para você. Entretanto, eu não quero que registre minha carteira. Porque se registrar minha carteira, eu perco meu benefício. Olha a situação em que chegamos. Então, além disso, correr o risco, a pessoa está fazendo isso, que basicamente é uma fraude, o empresário também corre o risco em questões trabalhistas, deixa de recolher imposto, ou seja, por mais que o imposto no nosso país seja muito elevado, deixá-lo de pagar é considerado crime, é sonegação. Então, olha o dilema que o cara fica. Eu contrato, minha empresa continua, ou eu não contrato e minha empresa fecha. Eu vou fazer uma pergunta, você só vai responder no próximo bloco. Eu quero que os nossos seguidores nos acompanhem, fiquem curiosos, vou estimular a curiosidade. Hoje nós temos uma situação onde é dito que o benefício social recebido, ele estimula, não desestimula, ele estimula uma procura de emprego em condições melhores. Então, ele recebendo ele, a pessoa não precisa se submeter, se sujeitar a empregos piores. Entretanto, como nós já dizemos, o comerciante, o empresário fala, tá, mas como que eu vou contratar, dando uma oportunidade melhor, para alguém que não se qualifica? Sim. E eu gostaria de saber do senhor, no próximo bloco, eu gostaria de saber do senhor como o senhor entende, o senhor que atua por os dois lados, o senhor que vê isso acontecer, o senhor que busca benefícios para os seus clientes, qual que é a porta de saída que o senhor enxerga para a gente conseguir resolver essa situação? Mas antes dessa resposta, vamos para mais um Giro Panorama. Está começando mais um giro de notícias do Portal Panorama, com os principais destaques do dia no Brasil e na região. Vamos aos principais destaques. A Polícia Civil de Goiás deflagrou uma operação contra uma quadrilha suspeita de aplicar golpes se passando por advogados. De acordo com a investigação, os criminosos usavam dados de processo e cobravam falsas taxas das vítimas para liberar supostos valores judiciais. A ação cumpre mandados no Ceará, onde estaria a base do grupo, além do bloqueio de cerca de R$500 mil em bens dos investigados. E no Congresso Nacional, o Senado aprovou a criação
criação de um cadastro nacional com informações de condenados por crimes de violência contra a mulher. O banco de dados vai reunir identificação dos agressores e detalhes das condenações para integrar o trabalho das forças de segurança em todo o país. A proposta busca ampliar o monitoramento e fortalecer o combate a esse tipo de crime. E em Jataí, a Prefeitura abriu 135 vagas para um curso gratuito de qualificação na construção civil. A capacitação será realizada em parceria com o Senai e vai oferecer formação técnica para trabalhadores autônomos, além da entrega de kit de ferramentas aos participantes. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de maio na Sala do Empreendedor e também por WhatsApp. E para os apaixonados por futebol, a contagem para a Copa do Mundo já começou em Jataí. A TB1 Store anunciou a chegada do álbum oficial do Mundial de 2026, junto com os tradicionais pacotes de figurinha que movimentam colecionadores de todas as idades. A novidade já está disponível na loja e promete repetir a velha febre de completar páginas, trocar repetidas e entrar no clima do maior evento do futebol mundial. E assim a gente fecha mais um giro de notícias do Portal Panorama, levando até você informação com agilidade, credibilidade e os assuntos que movimentam o dia. Até a próxima! Estamos de volta no nosso Giro Panorama. Vamos continuar aqui com o Dr. Samuel Gonçalves. E eu deixei uma pergunta do primeiro bloco, vou até repetir ela. Doutor, qual que é a porta de saída dessa dependência dos benefícios sociais? Olha, a porta de saída que vemos, e olhando não só para o nosso quintal, olhando também para fora, é a capacitação. É um jargão muito utilizado que apenas o estudo liberta, certo? E também que tem que incentivar no Brasil a educação. E isso é real, tem que buscar incentivar a educação, mas também a educação formal e a capacitação em conjunto. Nós tínhamos um sistema educacional muito devasado, que até então ainda é, mas está buscando ali uma certa melhoria, de que o quê? É formado o aluno, forma no ensino médio, mas não está capacitado para exercer nenhum tipo de profissão, nenhum tipo de função. E tem sistemas, certo? Órgãos que estão ali para isso, para capacitar, mas uma dificuldade, eles não conseguem formar turma, igual no Sebrae, que é uma instituição de ensino e capacitação sem igual que nós temos no Brasil, mas muitas vezes não consegue formar turma por falta de busca, de interesse. Então aí eu faço a pergunta, que fica ali uma pergunta retórica. Se esses programas sociais obrigasse, incentivasse de uma forma mais firme a pessoa a buscar capacitação e emprego, será que essas turmas sempre seriam fechadas em sua totalidade? O Sebrae não tem unidades em todas as cidades do país. Será que com essa busca, será que essa instituição aumentaria? Ou surgiria novas instituições para capacitar essas pessoas? É um dilema que fica, certo? Um outro ponto, que eu tinha trazido anteriormente, é em relação ao empresário. Como que ele fica nessa circunstância? Como que ele pode agir? Ele quer buscar uma mão de obra qualificada e tem uma mão de obra que, de início, que vai ganhar um salário, mas que contrapõe ao benefício social. O que ocorre é que o incentivo hoje, como falamos anteriormente, é a pessoa continuar recebendo sem qualquer tipo de contraprestação. Isso não é uma questão do empresário, e sim é uma questão do sistema, da legislação que rege aquele benefício. Se eu recebo o benefício e eu não preciso demonstrar que eu estou me capacitando, que estou buscando emprego, eu vou continuar recebendo ele. Agora, se o benefício ele vem com esses requisitos, isso incentiva a buscar um emprego. Mas, como eu tinha falado anteriormente, mas esses benefícios é tido como uma forma de buscar melhores condições de trabalho, certo? Mas, infelizmente, o empresário deveria ter uma reforma geral no Brasil, infelizmente, porque para que ele tenha uma pessoa trabalhando para ele ganhar um salário mínimo, ele que é R$ 1.600, ele vai estar pagando ali praticamente mais 1.600 só para ter aquela pessoa trabalhando para ele. Deixa eu falar referente a FGTS, 13º, impostos. Tudo isso. Então, ao mesmo tempo, o governo quer que a pessoa continue recebendo benefício e disfarçadamente ele que busque um emprego e que é que culpar o empresário por não estar oferecendo melhores condições e melhores
e melhor remuneração para aquele funcionário. Entretanto, se eu estou pagando um salário, para o governo vai outro salário, só para ter aquela pessoa registrada em minha empresa. Então eu pergunto, quem que é o vilão? Eu quero até aproveitar, Sim, e agora nós vamos fazer alguns paradoxos. certo. Eu falo por mim. Eu não fui beneficiário desses programas, entretanto, quando eu fazia o ensino médio, eu vi quem era mais novo que eu poder fazer parte. Para poder demonstrar que aqui nós não temos lado político, então eu vou fazer até um elogio. Esse próprio governo, em tempos passados, Uhum. tinha um benefício para quem fizesse cursos extensivos ao ensino médio, de hotelaria, de secretariado, recebia um benefício. Ou seja, pagou, incentivou uma melhoria educacional, um preparo para o mercado de trabalho, Uhum. o que hoje a gente não vê mais. Teve uma influenciadora, sofreu uma pressão muito grande, ela teve uma resposta falando que o pessoal que recebe o Bolsa Família deveria ser obrigado a fazer serviços sociais. No Brasil, a gente tem uma certa dificuldade em escutar opiniões contrárias do que a gente pensa. Mas, pessoalmente, eu concordo com ela, uma vez que o governo pode exigir, sim, contraprestação do benefício, até como uma forma de deixar ele temporário. Uhum. Como que o senhor vê hoje essa questão de requerer, até como uma forma, uma porta de saída, um incentivo a um escalonamento de você vai receber tanto se você fizer tais cursos, você vai receber tanto se você comprovar que você buscou tal e tal emprego, Uhum. você vai receber tanto a mais ou a menos, dependendo da sua força em desenvolver como profissional, como funcionário, até para buscar uma melhor vaga de trabalho. Olha, esse escalonamento para a saída desses programas é uma questão, pode-se dizer, até simples. Porque já tem o CAD único, tem o CRAS nas cidades, onde que a pessoa tem que ir lá e fazer esse registro, e que essa entidade deveria ser a fiscalizadora de quem está recebendo o benefício. Entretanto, o benefício é só se inscrever e está recebendo, não tem essa fiscalização. Só que esse escalonamento com capacitação em busca de emprego é uma questão periódica. Se você começar a receber ele hoje, a cada 2 ou 3 meses, que é um período razoável para você se inscrever em um curso capacitatório, de você buscar efetivamente algum emprego, de você colocar o seu nome lá no Cine, e você está buscando uma vaga de serviço. É difícil o legislador colocar isso no papel? Não é. A questão é falta de interesse. É uma questão de demonstração que eles não falam, mas leva a entender que é falta de interesse de colocar esses requisitos como um todo. Ah, mas tem pessoas que estão recebendo o benefício, tem 8 filhos, é uma pessoa necessitada, está precisando muito, e tem que cuidar das crianças, não tem como. O sistema, o Brasil como um todo, tem creches gratuitas, escolas gratuitas, Em tempo em integral, tempo inclusive. integral, inclusive boas, aqui no estado de Goiás a gente tem boas escolas públicas. Eu não estou querendo, falando dessa forma, avaliar ou descredibilizar uma mãe de família que se encontra nessa situação, mas falando que existe mecanismo para auxiliá-la a buscar esse tipo de serviço. Ao mesmo tempo, para o pai de família que tem seus filhos, às vezes a mãe não consegue trabalhar por ter alguma debilidade, como é que fica? Que ele tem que estar em sua casa, auxiliando sua família, e ao mesmo tempo tem que estar trabalhando, para buscar recursos para o seu lar, para buscar melhores condições de vida para a sua família. Mas, e quando isso se torna uma impossibilidade? Aí é uma questão que só passa por uma outra vertente, que demonstrado e comprovado, com uma devida fiscalização, existe essa exceção, que vai ser um período maior, periódico a cada 6 meses, a pessoa está indo lá demonstrando que continua nessa situação, mas o que hoje a gente vê nessa questão de 8 filhos, igual eu falei anteriormente, é lá nossos avós. Hoje em dia, a taxa de natalidade vai para 2 filhos, 3 filhos, hoje é muito, certo? Então, essa família, com a creche integral, escola integral, não conseguiriam ali exercer também um trabalho ou buscar melhores condições para eles e para os próprios filhos? Eu quero seguir nessa mesma linha, uma vez que o senhor trouxe a questão da natalidade, da quantidade de filhos.
Hoje nós temos, em 2019, nós tínhamos 2,3 trabalhadores trabalhando para cada um beneficiário. E hoje nós temos 1,9. Então, hoje nós temos uma quantidade bem maior de pessoas recebendo, principalmente depois da pandemia, principalmente quando governos, tanto Bolsonaro quanto Lula, resolveram pagar mais benefícios. Estou falando que não devam ser pagos mais, que essas pessoas não mereçam. Mas, mais uma vez, passa a competir com o que é recebido no trabalho formal e desestimula essa busca do trabalho. Isso eu trouxe essa questão do escalonamento como uma solução. E parece que é um medo hoje dos nossos governantes em impor condições, fica parecendo que está ou criminalizando ou até mesmo criando entraves para quem recebe. E eu queria ver do senhor a seguinte situação, queria que o senhor passasse para nós. Hoje, seria criminalizar o governo buscar condições, buscar contraprestação de um benefício que é pago, de um benefício que é do povo, porque é construído pelo povo, para quem recebe? Não é uma questão de criminalização, é uma questão de incentivo e interesse do governo. A gente tem que entender que o governo tem os seus quereres, por assim dizer. Ele não simplesmente está olhando lá, da posição onde se encontra e buscando desestimular a busca desse pessoal por emprego. É igual a gente vê que o critério de buscar uma dependência, uma infeliz dependência dessa população nesses programas que gera votos. E para que lado que vai esses votos? Então, esse incentivo, muitas vezes, da dependência acaba resultando nisso. Mais votos com um certo lado político, o qual a pessoa que está ali recebendo se vê compelida a votar com medo de ser cortado, com medo de impor um certo contraprestação, mas não é criminalizar, e sim prestigiar a pessoa que está recebendo. Pode falar para ela que você não é uma pessoa que não tem capacidades, muito pelo contrário, nós acreditamos em você e estamos te incentivando aqui a estudar. O governo já tem sistemas e locais de estudo e capacitação. Busque-os, é gratuito. Entretanto, ficar em casa parado não vai estar recebendo. A gente falando assim de benefícios sociais como um todo, é bom delimitar, por assim dizer. Porque falamos 3 programas aqui, o Bolsa Família, o Pé de Meia, o Vale Gás, mas também tem benefício por capacidade temporária, seguro-desemprego, a previdência em si também é uma questão social, um benefício social. Se colocarmos tudo isso, principalmente a questão previdenciária, vai ver que os gastos do governo são muito altos. Então, voltando apenas para esses benefícios sociais diretos e básicos, igual nós estamos do Bolsa Família, Pé de Meia, Vale Gás, inclusive o seguro-desemprego também, vai dar um gasto ali para o governo anual de 300 a 400 bi, certo? Esse valor em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, dá em torno de 2,5% ao ano. Esse programa como um todo é um vilão em relação ao orçamento público? Olhando dessa forma, aparentemente não. Acontece que o governo gasta muito mais com os gastos públicos e com a previdência do que deveria. Não é julgando, mas a gente olha, só olhar os números, o gasto que eles têm com o funcionalismo público, principalmente com a previdência, com os precatórios e com a dívida pública, que é muito alta, faz parecer que esses programas são vilões em relação ao orçamento público, mas não são. O que o governo como um todo deveria ou poderia buscar ali solucionar o problema? O benefício tem que ser pago? Tem, com a contraprestação. Ao mesmo tempo, diminuir os gastos públicos e diminuir o imposto para o empresário. O empresário que paga menos imposto em sua folha salarial, ele tem um incentivo de ter mais uma força de trabalhadora, de pagar melhor seu funcionário, como um todo. Só para você ter ideia, uma empresa que tem 2 sócios não está gerando ali receita e está buscando, e eles recebem ali o prolabore do salário mínimo. Eles pagam de INSS e outros benefícios previdenciários que eles nem vão receber por ser empresário, R$1.000, R$1.100. Esses R$1.100 que eles estão pagando não serão utilizados, poderia ser melhor remunerado para os funcionários que estão ali na empresa. Isso estou falando de uma empresa micro, que é a maioria
das empresas do Brasil. O povo, a população como toda acha que as grandes empresas que contratam muito. Não, quem sustenta o emprego no Brasil são as pequenas empresas. É a padaria do seu Zé, é a mercearia do João e por aí vai. Então, essas pequenas empresas, como a gente vê, elas não têm um lobby no governo para ter uma diminuição dessa carga tributária e eles se sustentam pagando um imposto muito alto. Será que o benefício aos beneficiários, tendo ali uma questão de buscar emprego e capacitação e, ao mesmo tempo, o empresário pagando menos, o pequeno empresário pagando menos em sua força de trabalho, a sua folha de salário, não incentivaria melhor essa situação? O senhor trouxe um ponto que eu achei muito importante. O senhor falou da questão da força de trabalho hoje de 30 anos, pessoal com idade de 30 anos, e hoje, em equipe, tem pesquisa sobre isso, que principalmente na região Nordeste, nós temos muitas pessoas na faixa etária dos 30 que não trabalham. A geração neném, assim como o senhor falou, que não trabalha, que não estuda, que não ajuda a desenvolver o país. Desde o período da pandemia para cá, nós temos um aumento de mais de 238% em relação ao aumento dos benefícios sociais, mas apenas 2,83% em relação ao salário mínimo. E hoje, uma das críticas, principalmente do governo ao mercado, é que não há melhores pagamentos de salário. Não seria uma solução, ao invés de fortalecer o benefício social, fortalecer as políticas públicas em relação, em vez de gastar esse dinheiro aqui com benefício, eu fortalecer gastando no incentivo, seja o empresário, seja de forma direta, um complemento de salário, ao salário mínimo, beneficiando mais gente, incentivando mais a força de trabalho? Ah, com certeza. Com certeza. Infelizmente, no nosso país, a carga tributária é muito alta. Uma empresa que está rodando ali, que está gastando de carga tributária em torno de 40%, é muita coisa. Muita coisa. Inclusive, um fato histórico, nós tivemos no feriado do Tiradentes, ele basicamente foi da Inconfidência Mineira, que teve praticamente quase uma guerra por conta de um quinto, que é 20% de imposto que o Império queria cobrar naquele momento, e teve guerra. Hoje a gente paga mais do que o dobro disso e pagamos calados. Infelizmente, isso acontece porque o imposto é um imposto indireto, muito sobre o consumo. E a arrecadação todo ano bate recorde de aumento, ou seja, o dinheiro está entrando. Igual está falando, será que é melhor investir esse dinheiro aqui no incentivo ao trabalho? Beleza, todo ano o governo arrecada mais. Mas onde está sendo empregado esse dinheiro? Está sendo empregado para melhoria nas condições de vida da população ou em outros gastos alheios à nossa vontade? Já fica esse panorama. E tem outra questão. Se está entrando dinheiro e ao mesmo tempo os benefícios sociais estão aumentando, por que não está tendo maior incentivo para a pessoa trabalhar? Por que está tendo maior incentivo de diminuir a carga tributária na folha salarial para o empreendedor, para o empresário conseguir pagar melhores ao funcionário? É muito fácil criticar, eu estando criticando e ao mesmo tempo ter o poder de mexer nessas duas balanças para incentivar mais um, incentivar mais outro. Então o governo sempre, principalmente o governo atual, ele sempre critica o empresário. O empresário é o vilão. E tenta institucionalizar isso com os grandes empresários bilionários que temos no Brasil. Mas não é. O empresário brasileiro, ele é de empresas pequenas. Um empregador que emprega a maioria dos funcionários do Brasil são de empresas pequenas. Igual eu falei anteriormente, é uma padaria, é um pequeno mercado, é uma quintandaria, uma cafeteria que está tendo bastante hoje em dia. Então, assim, qual a balança que deveríamos mexer? Do meu ponto de vista, com certeza, diminuir carga tributária para incentivar pagar melhor salário. Ao mesmo tempo que o funcionário vê recebendo benefício, é melhor ele ficar na casa dele do que trabalhando, o empresário também vê, é melhor pagar menos porque eu não consigo pagar mais. Se eu pago 1.600 para o funcionário, mais 1.600 de imposto, como é que eu vou fazer uma nova contratação? Ou como é que eu vou sair do pagamento de 1.600 para 2.200? Certo? Ou 3.000 reais? Não consegue. Não consegue. Da onde que tira esse dinheiro? Da empresa. Deixa eu fazer vou trazer aqui uma provocação. Vou trazer nossos outros dois paradoxos que eu queria falar,
para que, de uma forma de uma provocação, para que o senhor nos aponte um culpado. Hoje nós temos o pai e a mãe que se receber benefício, de acordo com o momento que ele vai para um emprego formal, de forma escalonada, até dependendo do salário, o corte do benefício. Entretanto, o menor aprendiz hoje não entra no cálculo do salário da família, da renda da família, do benefício social. Então, hoje nós temos um incentivo para o jovem trabalhar, mas para não quem está acima da casa dos 25, 30 anos trabalhar. Então, nós já temos esse primeiro paradoxo. O segundo, que o governo fala que através do benefício social ele injeta dinheiro na economia. Porém, nós temos uma economia aquecida, com mais gente comprando, porém com menos gente produzindo, o que acarreta no aumento da inflação e mais problemas. Hoje, de forma objetiva, o culpado é o governo e tem como fazer com que, através do governo, eu entendo que só ele poderia resolver isso? Olha, o governo está ali para isso. O governo está ali para isso. É o governo que tem que fazer isso. Porque a gente, tá na Constituição, né? O poder emana do povo, mas através dos representantes por meio do voto, certo? O que acontece? O governo está ali justamente para mexer nesses mecanismos econômicos para incentivar mais um, para desestimular mais outro. Igual a questão do imposto sobre cigarro, que é muito alto. Tudo certo, ele é um prejudicial à saúde que onera o SUS e tudo mais, por outras questões. Então, ele está ali para isso. Ah, o culpado é o governo? Sim. Na minha opinião, claro, o culpado é o governo. O governo tem que estar ali para isso, para buscar maior incentivo à força de trabalho, buscar e premiar mais quem se esforça. O esforço tem que ser premiado. Quando o esforço não é premiado, não há movimento, não há interesse em se movimentar, porque parada é a mesma coisa. Então, o esforço tem que ser premiado. E quando tem esse discurso de que o governo está injetando dinheiro na economia por meio desses benefícios, isso é uma realidade. Entretanto, em contrapartida, está deixando de ter uma produção maior, está deixando de ter um rendimento efetivamente maior. A média dos benefícios do Bolsa Família, só nós temos uma certa ideia, é cerca de R$700. R$700 Bolsa Família. Vamos supor que seja só esse programa que aquela família recebe. R$700 que a pessoa está recebendo é pouco comparado ao salário mínimo. Juntando com outros benefícios, aumenta, claro. Porém, o maior incentivo que a pessoa vai ter é com o trabalho. O trabalho ela consegue progredir, consegue aumentar seu salário, depois, posteriormente, tudo é certo. Também empreender, também ter sua própria empresa e gira isso aqui um vício bom para o país, de que a pessoa entrar no mercado de trabalho, se capacitar com o tempo e abrir a própria empresa. Um país que tem muitos empresários se torna um país mais desenvolvido. Doutor, infelizmente nosso tempo é curto. Eu teria aqui só mais umas 18 perguntas para fazer sobre o tema, mas gostaria muito de agradecer a sua presença. Espero no futuro poder receber o senhor aqui, não só com esse tema, com outros mais, uma vez que o senhor é capacitado para falar, já que representa tanta pessoa física, tanto o beneficiário como o empresário. O senhor hoje que tem um cargo de relevância na OAB, então, assim, por vários aspectos, o senhor é a pessoa certa para aqui para falar com nós. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Luiz. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje e também conversando nesse tema tão polêmico e delicado. A gente acaba pisando em ovos para falar sobre um tema como este, porque, igual falamos anteriormente, nós não estamos aqui criminalizando ou criticando quem recebe benefício ou algo do tipo. Não. A gente está simplesmente observando o panorama do governo como um todo, em que ele deveria estimular mais o trabalho e o desenvolvimento do país, que só acontece por meio do trabalho. Então, é uma grande satisfação estar aqui conversando sobre esse tema, que pode ser polêmico, mas é muito gostoso de debater, de conversar, e estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e vamos seguir com o nosso Giro Panorama. Nesta quinta, o sul do país deve ter tempo estável, enquanto no norte e nordeste, as pancadas de chuva mais fortes e os temporais continuam. No nordeste, o destaque é a atuação da banda dupla da zona de convergência intertropical,
de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, além da umidade marítima. A chuva continua em várias áreas desde cedo, e ao longo do dia as instabilidades aumentam em algumas áreas, com destaque para pancadas moderadas a fortes no oeste e norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e entre a faixa litorânea da Paraíba e litoral norte da Bahia. E há alerta para temporais, principalmente na faixa litorânea entre o Maranhão e Paraíba, além de Sergipe. Na região norte, o tempo segue bastante instável. A alta umidade e a atuação da zona de convergência intertropical mantém pancadas de chuva desde cedo em algumas áreas. E ao longo do dia, as instabilidades ganham força por grande parte da região, principalmente para o Acre, Amazonas, norte de Roraima, Amapá e áreas do Pará, onde há alerta para temporais. No centro-oeste, o cenário é de calor com pancadas de chuva. Mato Grosso ainda tem previsão de chuva em alguns pontos da faixa oeste, além de Mato Grosso do Sul, onde as instabilidades devem diminuir ao longo do dia. Já nas demais áreas, incluindo Goiás e Distrito Federal, o tempo segue mais firme. O calor predomina, com baixa umidade do ar em algumas áreas. No sudeste, há previsão de pancadas mais fortes no oeste paulista nas primeiras horas do dia, mas as condições de tempo melhoram ainda durante a madrugada. E em pontos do sul paulista, há previsão de chuva fraca a moderada nas primeiras horas. No decorrer do dia, o tempo permanece estável pela região, com sol entre algumas nuvens. Porém, em áreas do sul, litoral, interior e leste paulista, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, variando de fraca a moderada e forte intensidade, especialmente no sul e litoral, devido à passagem de uma frente fria mais fraca pela costa de São Paulo e também da circulação de ventos marítimos. E no sul do país, o destaque é a melhora nas condições de tempo. As instabilidades perdem força e o sol volta a aparecer em grande parte da região. Nas primeiras horas do dia, ainda há previsão de chuva no litoral, leste e em pontos mais ao norte do Paraná. Mas ainda durante a madrugada, as condições de tempo devem melhorar. E ao longo do dia, o tempo fica firme na região, principalmente no estado gaúcho, devido à atuação de uma área de alta pressão. E a umidade do ar fica em atenção em áreas da faixa norte, noroeste, pontos do interior paulista, leste interior de Mato Grosso do Sul, nordeste, faixa sul de Goiás, Triângulo, noroeste e norte de Minas, metade oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, além de áreas mais ao leste do Tocantins. Em relação às temperaturas para esta quinta, máxima de 25 graus em Porto Alegre, 27 em São Paulo, 28 em BH e calor de até 32 e 33 graus em Salvador e no Rio de Janeiro. Resumindo, áreas do norte e nordeste do país continuam com chuva forte e temporais. No sul, as condições de tempo melhoram. Já em grande parte do sudeste e centro-oeste do país, o tempo permanece mais firme. Estamos de volta ao nosso Giro Panorama. Gostaria de agradecê-los por mais um dia juntos, pela sua audiência. Foi muito bom receber o Dr. Samuel Gonçalves aqui nos nossos estúdios. Tratamos de um assunto de extrema relevância, que demanda tempo, que demanda muita análise. E, ao contrário do que ele disse, que seria pisar em ovos, nós damos essa liberdade para o nosso entrevistado, mas nós não pisamos em ovos. Nós estamos aqui em busca do desenvolvimento, seja de Jataí, do estado de Goiás, do Brasil. Então, todo o assunto, seja polêmico ou não, nós vamos tratar. Nossa missão, nosso objetivo é fazer um Brasil melhor, é fazer um Goiás melhor, é fazer Jataí sendo muito melhor. Agradeço vocês e espero vocês amanhã às 7 da manhã.